queridos e queridas, a paz do Senhor Jesus, graça e paz, shalom. Eu venho aqui hoje compartilhar com vocês algo muito importante que o Senhor ministrou a mim e eu quero compartilhar com vocês. O ano está acabando, nós já estamos em novembro e logo em dezembro, então esse ano não passou, né? Esse ano voou. E a gente já vai estar entrando em 2026. 2026 vai ser um período muito crítico para o nosso país, porque vai ser um período de eleição. Calma, antes de você me julgar dizendo que eu tô vindo falar de política, eu tô vindo aqui trazer uma outra vertente nessa questão política que o nosso país vai viver a partir do ano que vem. E você, que é líder de igreja, que é pastor, que é pastora, você que tem uma responsabilidade sobre um grupo, você que faz parte de um corpo eclesiástico, você deve prestar atenção no que eu vou dizer agora, tá? Eu estava num período de oração, eu tenho um período de oração constante com as pessoas, né, com os irmãos e irmãs que fazem parte da rede de intercessores aqui da minha cidade, que é a cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, onde nós oramos constantemente pela nossa cidade e também pelo Brasil, de forma geral. E o Senhor já tem nos dado as coordenadas do que devemos orar para o ano de 2026. Então eu peço que você fique nesse vídeo e preste atenção no que Deus está falando, está alertando a nós que somos igreja para o próximo ano de 2026, tá? Eu estava em oração no meu momento de oração, nós temos um relógio e eu tenho o meu horário de orar. E nesse momento eu estava orando pela minha cidade, Niterói, porque é isso que a gente ora. Só que, eventualmente, quando o Senhor nos move, a gente também ora pelo nosso país, né? E no meio dessa oração, o Senhor me deu uma visão. Nessa visão, eu via homens de terno e gravata na Baía de Guanabara. A Baía de Guanabara é uma baía que tem aqui próxima à minha cidade, né? Que é a divisa do Rio, da cidade do Rio para Niterói, na Baía de Guanabara. E eu via esses homens ali afogando naquela água. E em cima de uma caixa de madeira estava sentada uma sereia. E esses homens, eles foram atraídos até ela, na Baía de Guanabara, ali no mar, e eles se afogaram. E na hora que eu estava vendo essa visão, veio no meu coração a seguinte frase: o canto da sereia. E eu fiquei com aquilo assim, canto da sereia. Eu sei o que significa isso. Eu tô orando pela cidade, tô orando também pelo Brasil. O que significa isso? E aí o Senhor pediu para eu sentar e escrever o que ele ia me dizer. E eu quero ler isso para você agora. Essa visão e essa mensagem foi me dada no dia 20 de outubro de 2025, tá? Antes o Senhor me levou a ler 1 Samuel, capítulo 12. No livro de 1 Samuel, capítulo 12, no capítulo 12 especificamente, fala quando o povo começa a pressionar Samuel por um rei. Começa a pedir a Deus um rei para reinar sobre eles. E Samuel fica muito chateado e o Senhor fala: fique tranquilo, porque não foi a você que eles rejeitaram, foi a mim, o Senhor, né? E aí, nesse capítulo, o Senhor diz: eles querem um rei? Então tá bom, então eu vou dar um rei para eles, né? E aí eu falei: Senhor, por que o Senhor me levou nesse texto de 1 Samuel, capítulo 12? E aí o Senhor começou a falar comigo e eu vou ler para você agora. O Senhor falou o seguinte: filha, mais uma vez eu não tenho sido suficiente. Hoje o povo escolhe novamente um rei, um braço humano para julgar as suas causas e abrir as suas portas. Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Lembra? Como adoramos a Satanás? Eles perguntam. Adoram quando escolhem um ser tão fraco quanto vocês para julgar as suas causas. Veja, eu nunca deixei nada faltar ao meu povo. Nunca. Todas as portas que estavam fechadas eu abri. Mas agora já não basta o braço forte do Senhor. Querem fazer alianças, querem um rei. Então, se é um rei que querem, é um rei que terão. Depois, não poderão reclamar do resfriamento das igrejas e da sequidão e escassez de seus depósitos. Se eles preferem abrir portas rápidas e fáceis,
eu deixarei. Porém, malditos são os pés daqueles que se apressam a abrir portas que eu não abri. Estão trocando o braço forte do Senhor por um braço humano, e isso custará muitos braços que não mais poderão colocar a mão no arado e fazer a minha obra, pois que unidade há entre luz e trevas? E assim se contaminarão. Se eu ajudei até aqui, por que não ajudaria mais? É do meu interesse que vocês vá bem. Então vá e informe. E aí o Senhor me pediu para que eu informasse isso aos irmãos intercessores da rede, né? E a minha igreja também. Eu ainda não informei isso à minha igreja em específico, porque eu tô esperando chegar o momento certo. Mas eu tô vindo falar aqui com vocês. E agora eu vou explicar a visão que eu tive e o que o Senhor quis dizer com essa palavra. Bem, queridos, o que o Senhor quis me dizer com essa palavra? Primeiro, a visão. Na visão que eu tive, o canto da sereia, o Senhor me disse, o Senhor depois informou através de uma outra intercessora nessa rede, que ela me trouxe o discernimento dessa visão. Deus trabalha dessa forma, né? E ela falou, o canto da sereia é um espírito de encantamento que está vindo sobre os pastores das igrejas no Brasil, né? E esse espírito de encantamento vai atrair os pastores para a perdição, para a morte. Por isso você viu aqueles homens de terno e gravata, né, representando os pastores, se afogando. Foram atraídos pelo canto da sereia para a morte. A gente sabe que a sereia, né, é um ser mitológico e é um demônio, com espírito de encantamento, né? E aí eu falei, mas por que esse espírito de encantamento? E aí nessa palavra que o Senhor me deu, que eu li para vocês, o que o Senhor me esclareceu? Tá vindo um espírito de encantamento e de engano para atrair as lideranças para o lado deles. Esse espírito, ele vem através da política. Ele vem através da política chamar os pastores, dar aos pastores benefícios para que os pastores se aliem a eles, tá? E aí, essa palavra aqui que o Senhor me deu, o Senhor tá falando isso. Eu nunca deixei faltar nada para vocês. Porque é que vocês estão se aliando, né, a esse espírito de encantamento político para poder ter benefícios para a igreja. Se eu nunca abandonei a igreja, se eu sempre provi para a igreja tudo que a igreja precisa, por que agora vocês precisam de um político para poder trazer benefícios ou trazer facilidades para a igreja? Por que vocês precisam deles? E o Senhor falou, se eles insistirem, então eu vou dar. É um rei que eles querem? Então tá, é um rei que eu vou dar. Eu vou entregar esses homens que estão vendendo a igreja por benefícios políticos, eu vou entregar na mão desses reis. Se é isso que eles querem, então eu vou entregar. E isso pesou meu coração. Porque, queridos, o Senhor é Deus. A igreja tem um dono, tem um Senhor. E não é político. E o Senhor mostrou para nós, na rede, que esse espírito de encantamento, ele tá vindo de uma forma muito forte sobre a igreja. E tem muito pastor caindo nesse canto da sereia. Ah, não, isso vai trazer benefício para nossa igreja vai ser abençoada. O político tal tá vindo atrás de nós, mas ele tá vindo porque ele quer abençoar a nossa igreja, ele quer ajudar a nossa igreja. Olha só quantos benefícios a nossa igreja vai ter se a gente se aliar ao político A ou ao político B. Perdão, só, queridos, que o Senhor já está mostrando que ele não se agrada disso. Igrejas se vendendo por pouco. Às vezes a gente fala mal da pessoa lá da comunidade que vende o voto por 1 milheiro de cimento, por um milheiro de tijolo, por um saco de cimento. Mas a igreja hoje está querendo fazer a mesma coisa. Não, vamos nos aliar ao político tal, porque ele vai deixar a igreja fazer isso, vai deixar a igreja fazer aquilo, a igreja vai poder fazer aquilo outro, a gente vai poder ter oportunidade de fazer isso, de fazer aquilo. Como se Deus já não tivesse há muito tempo aberto as portas que a igreja precisava que fossem abertas. A igreja não precisa de político para abrir portas não, querido. Porque a igreja tem dono. E o dono é o Senhor.
E o Senhor não precisa de ajudinha. O Senhor não precisa do jeitinho brasileiro para a igreja ter seus benefícios, não. E isso foi muito forte. Isso que o Senhor falou foi muito forte. Esse aviso que o Senhor deu através dessa palavra foi um alerta para as lideranças. Não caiam nesse espírito de encantamento, nesse canto de sereia. Isso é um canto de sereia, isso é um engano para levar pastores a entregarem as suas igrejas na mão de reis. Não caiam, o Senhor está te orientando hoje, querido pastor, querida pastora, vocês que são líderes de igreja, não caiam nesse canto da sereia, porque esse espírito de encantamento, a partir de 2026, vai vir mais forte ainda. E você precisa estar alinhado com o Senhor para não cair nesse canto de sereia, porque você vai cair nesse mar e você vai se afogar. Você vai se afogar, você vai estar vendendo a sua alma. Você vai estar vendendo a sua mão, a sua igreja, a sua alma, a alma da sua igreja vai estar na mão desses políticos. Não faça isso. 1 Samuel capítulo 12, vocês viram o que aconteceu porque o povo queria um rei. Deus deu Saul. E o que Saul não fez? Deus está dizendo aqui nessa palavra, vocês querem Saul? Vocês querem um rei? É isso mesmo que vocês querem? Então tá bom. Então tá bom, eu dou. Vocês querem? Eu dou. Mas depois não chora quando se afogar no mar. Quando as coisas ficarem difíceis. 2026, o Senhor não quer que a igreja se envolva com políticos. 2026, o Senhor não quer que a igreja dê palco, dê púlpito, dê microfone para políticos. O dever da igreja em 2026 é ajoelhar, interceder e orar. Nós estamos chegando num tempo de preparação, ou melhor, deixa eu corrigir minha fala. Nós já chegamos num tempo de preparação para o arrebatamento. A igreja está se deixando levar por um monte de coisa, menos em preparar a noiva para encontrar com o noivo. Porque o noivo vem a qualquer momento. E quem é liderança, nós que somos pastores, a gente tem uma responsabilidade muito grande de preparar esse povo para encontrar com o Senhor. E a gente está se deixando levar por essa... não, a minha igreja precisa ter mais visibilidade. A minha igreja precisa ter portas abertas em tal setor, em tal lugar. Você está se preocupando com isso? Isso para Deus não é nada. Porque isso tudo, queridos, vai ficar por aí. A gente está chegando num ponto crítico. Onde a gente precisa correr para preparar esse povo para encontrar com o Senhor. Porque nós vamos prestar contas da vida desse povo. E não é hora de a gente se distrair com política. O Senhor avisa, nós estamos em outro momento, não é momento para se distrair com política. Não estou dizendo aqui que você não vai votar, que você não vai pensar bem quem você vai votar, que você não vai ter um voto consciente. Não estou falando isso. Eu estou falando para a liderança que se vende por benefícios. Coloca a igreja na mão de políticos por benefícios. É isso que o Senhor não está se agradando. Muitos já começaram a fazer isso, queridos. Muitos. Mas você, querido pastor, querida pastora, se você queria uma resposta de Deus, se você devia abrir a porta da sua igreja para um político, você já está recebendo a sua resposta. A resposta é não. Se você fizer isso, o Senhor vai entregar você à própria sorte. Vai entregar você no canto dessa sereia e vai deixar você ser levado e se afogar no mar. É isso que vai acontecer. Então, queridos, eu venho aqui trazer o que o Senhor falou. E você pode ter certeza que a partir do ano que vem, a coisa vai estreitar ainda mais. Então, meus amados irmãos, e vocês que são pastores e pastoras, fiquem firmes. Fiquem firmes. Não se vendam. Não se entreguem. Não faça isso. O Senhor vem buscar uma igreja, uma noiva pura. Não se vendam. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus. Fique com essa palavra. Meditem nessa palavra. Leia lá 1 Samuel capítulo 12. Leia essa palavra. Medita nessa palavra. E veja se não é isso que está acontecendo hoje. A igreja evangélica brasileira está querendo um rei.
Só que existe um rei, um só. E é o Senhor. Ele é o dono da igreja. Amém? Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.